Olá, este é o Visões do Jornalismo, um programa do mestrado profissional em jornalismo do FIAM-FAAM, Centro Universitário. Todos os meses, nós recebemos neste espaço acadêmicos e profissionais para debater questões importantes do jornalismo brasileiro. No programa de hoje, vamos falar sobre jornalismo e educação. Para isso, recebemos Claudemir Viana, professor do curso de Educomunicação na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, e Paulo Saldanha, repórter da Folha de São Paulo e um dos fundadores da GEDUCA, Associação de Jornalistas de Educação. Olá, Claudemir. Olá, Paulo. Muito obrigada pela presença no programa de hoje. Obrigado pelo convite. Olá, Paulo. A gente é que agradece a presença de vocês. Vamos começar falando um pouquinho sobre a importância de cobrir ou de falar de educação, tanto na academia ou na mídia, para o desenvolvimento da educação, ou seja, para a melhoria dos índices educacionais brasileiros. Falar sobre isso na academia ou na imprensa ajuda a educação brasileira a se desenvolver? Ajuda, com certeza. Agora, eu acho que ajuda na academia já é de se esperar, né? Mas é importante que haja isso no jornalismo, na comunicação, né? Eu acredito que, sobretudo, por conta da circulação de informações, interpretações e a própria participação da sociedade, né? De ter acesso às informações e depois de participar cobrando, acompanhando, né? E se envolvendo com esse objetivo, né? De melhorar a qualidade da educação em todos os seus sentidos. E aí ter acesso às informações é parte desse processo, né? É muito recente assim, a cobertura de educação falando de qualidade, né? Se a gente pensar, ela é coisa de 20 anos, quando começaram a produzir, quando os governos começaram a produzir grandes avaliações de grande escala. Então, a cobertura de educação sempre ficou um pouco perdida em relação a não ter um critério muito específico, muito focado, para conseguir emplacar a cobertura dentro da disputa de outros temas, né? É óbvio que você falar de educação e assim, acreditar no jornalismo de educação é você acreditar que uma sociedade mais bem informada vai conseguir demandar melhor por uma educação melhor, né? Vai ter uma demanda, vai ter um conjunto de informações para poder levar adiante e cobrar a escola, cobrar o governo, e para que isso entre na pauta dos governantes, né? Então a gente tem, acho que das eleições, da pauta do legislativo. Então acho que a gente tem uma função dupla ali no jornalismo de tanto dar a informação para a sociedade, para que ela demande melhor a educação, e a gente vê isso em outros direitos, né? Direito de habitação, saúde, se tem uma demanda muito mais efetiva na comparação com a educação, e cobrar, acho que o papel da imprensa é fiscalizar, e acho que fiscalizar você precisa de qualificação para fiscalizar de um jeito mais efetivo também, né? O que acontece hoje é que a cobertura às vezes se limita a alguma coisa mais pontual, o lançamento de uma avaliação grande do MEC, ou vocês acham que esse tema está mais presente na cobertura hoje? Ele está presente, mas mesmo assim de uma forma ainda muito limitada, né? Por conta até disso que o Paulo falou, e também por desconhecimento, né? do profissional da comunicação sobre as questões da própria educação, né? E isso não é algo exclusivo do profissional da comunicação. Até mesmo os profissionais da educação também não têm total conhecimento, capacidade de interpretar os resultados, por exemplo, das avaliações realizadas, e quanto a questões outras da própria política educacional e mesmo as pedagógicas, né? Então, ter isso, né, essa ausência de conhecimento realmente da realidade educativa por parte do profissional da comunicação não é de se estranhar. Até, infelizmente, isso existe. O que precisa é justamente ter clareza dessa condição, até para buscar superá-la. E uma maneira de superá-la é trazer a questão da educação para a pauta, sem dúvida, e a outra é pesquisar mais, entender melhor o que são, por exemplo, os dados que resultam, né, de sistemas de avaliação. Até para não o profissional de comunicação correr o risco de repetir censos comuns, né? Não repetir imagens deturpadas como estereótipos, ou, por exemplo, não ser muito leviano e superficial, né? nas suas manchetes e mesmo lá no conteúdo do seu texto, ou, enfim, qualquer outra linguagem, né? Quanto àquela problemática, como, por exemplo, o que é de interesse, inclusive, de certos sistemas de governo, né? Como, por exemplo, o atual, que quer atribuir a falência ou a crise, né? Primeiro isso, que a educação ela é falida e em crise. Bom, como? Será que mesmo?
Né? Vamos entender melhor isso? Se formos olhar para o histórico do país, tá? Bom, mas enfim, vem essa primeira imagem. E a segunda, a culpa de quem? A culpa é do professor e a culpa é da escola que não soube formar esse professor. E a gente sabe que não é isso, né? Mas isso é uma informação muito equivocada que acaba circulando. Então, o profissional da comunicação que vai cobrir questões da educação não pode se deixar levar tão facilmente, né, para esses recursos da própria comunicação, né, que exige dele discernimento, e por ele não ter, né, ele acaba reforçando, né, esse equívoco ou até essa injustiça, né? Então ele tem que tomar mais cuidado com as questões da educação. Sem dúvida. Eu acho que, na verdade, a imprensa, de uma maneira geral, sofre desse problema de seguir governos. E educação, isso é muito grave, mas já foi pior. Então, assim, eu acho que hoje uma questão, não só dos dados, mas uma questão de transparência, possibilita ao jornalista conseguir fazer uma pauta própria e não ficar indo muito atrás da agenda dos governos. Então, não só dos governos, a agenda dos governos, mas também a agenda de organizações que pautam os governos, organizações internacionais, ou seja, a agenda de grupos privados. Você tem uma agenda de grandes players ali no debate público, que acaba pautando muito e dificultando que o jornalista, que às vezes, muitas vezes é despreparado, então você tem pouquíssimos jornalistas que cobrem só educação, e esses também aprenderam com a prática. Então, é difícil esse processo do jornalista tentar entender quais são os grandes problemas, né? O que o professor comentou. Se você olha o processo, a educação, esse estigma da educação pública é negativo, ele é um pouco distorcido por conta de você não parar e olhar ali o filme, né? E ficar olhando só a foto. E para isso você precisa de um jornalista que parou, analisou. Você precisa também de uma academia aberta para esse diálogo, porque o que acontece também muitas vezes é que há uma dificuldade de diálogo entre o jornalista e a academia, de a gente conseguir fazer essa discussão com relação a entender os problemas. E aí tem um outro problema que é específico da educação, que ela tem muitas respostas, né? Você não tem é difícil você identificar um problema para a educação e falar, olha, esse é o problema principal, ou esse é o tipo de resolução, ou esse tipo de informação, seja de estatística, isso aqui explica, tem essa causalidade. Então, esses aspectos muito particulares da educação dificultam também que a educação consiga disputar com outros temas para ter um espaço maior, para ter um protagonismo maior na cobertura, né? Então é fácil fazer um lead. Todo dia uma dificuldade de você tentar articular essas coisas todas a partir de você identificar o que é um problema e o que você tem quais são os principais problemas do país na parte da educação, e você conseguir fazer uma cobertura, né? E Claudemir, aquela primeira pergunta que eu fiz sobre a importância de falar da educação, eu estava pensando também na sua perspectiva, que fala de educação a partir da comunicação. Exato. Então eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente o que é a educomunicação, ou a literacia midiática, ou outros termos, né, pelos quais a área é conhecida, e como é que a educomunicação pode ajudar o jornalismo ou vice-versa. Tá bom. Olha, a comunicação aqui no caso, né, da onde nós falamos, né, ela toma ciência de que ela também educa, né, não de forma intencional ou de forma intencional. E essa consciência, ela surge como um processo histórico de fatos reais, né, no dia a dia que vão acontecendo, que são os percursos históricos que foram dando substrato, né, à educomunicação, que é a educação para uma comunicação, né, responsável, política, criativa, cidadã, né? Isso não é natural, isso precisa ser ensinado também. Então, hoje nós temos esse campo profissional da educomunicação, né, que é o profissional que tem conhecimentos, né, da área da comunicação e que vai estar, desde o início, né, preocupado com o processo educativo que essa prática comunicativa, né, tem em si, e que poderá ser potencializada, se eu assim desejar, que a educação seja a minha intenção maior ou a que me preocupa mais nessas práticas comunicativas. Portanto, sai um pouco da lógica do mercado que domina a comunicação, essa que é de senso comum, atribui a pena à mídia,
né? Então, a educomunicação ela se diferencia das, vamos dizer assim, outras vertentes que se debruçam sobre essa questão da relação comunicação, tecnologia e educação, exatamente aí, né, por trazer de volta à comunicação social, né, com maior peso, o caráter do social da comunicação. Então, a educomunicação ela vem surgindo na América Latina, né, nos anos 80, como termo, né, procurando identificar na prática do profissional da comunicação, né, os aspectos educativos que existem nessa prática, sendo sem querer ou querendo. Então, uma vez que eu posso querer, reconheço que existe, eu posso querer, então aí começa a se formar um conjunto de saberes a respeito, específicos a respeito disso, né? Então, aí surgem teorias, técnicas e métodos, e isso vai transformando o termo, que surgiu nos anos 80 do comunicação, num conceito, numa ideia maior, mais aprofundada, né? E hoje, depois de 17 anos, desde que o termo, então, ele passa a ser divulgado, né, nacional e mundialmente, né, a partir de pesquisas que se debruçaram sobre essas práticas, né, hoje é entendido como um paradigma, ou seja, um modo particular, específico de entender a relação entre comunicação e educação. Portanto, ela se diferencia em alguns aspectos desse outro termo usado como literacia ou como educação midiática na Europa, que também são vertentes que fazem parte desse processo cultural da humanidade de atentar para esse fenômeno da interface comunicação e educação por conta da presença, claro, forte da mídia, da tecnologia, mas até para se dar conta de que isso não é só em razão da mídia e da tecnologia. Então, a Media Education, a literacia, né, ela parte de uma vertente que parte do olhar para esse fenômeno, né, parte da própria mídia, né, parte da própria tecnologia. A educomunicação entende, né, algo como parte de algo mais amplo, né, que é o ecossistema comunicativo, e que importa entender isso, né, a partir do homem, né, do social, homem indivíduo e homem grupo e sociedade, e não da tecnologia, mas sem, né, deixar de levar em conta a importância da mediação tecnológica na qual esses homens estão imersos e se fazem enquanto homens. Então, é nesse sentido que a educomunicação chega, depois de um tempo, a se tornar um curso, né? E nós temos lá na USP uma licenciatura, mas ele não se restringe a um contexto da escola e nem da educação formal. A educomunicação se debruça sobre esse fenômeno da interface comunicação e educação em qualquer processo, em qualquer espaço. Inclusive, lá em Campina Grande, né, também existe um outro curso superior, só que é bacharelado em educomunicação, articulando, por exemplo, né, a sua atuação na mídia com o jornalista, com o profissional de rádio e assim por diante. Então, é um novo profissional, por conta desse novo campo de trabalho, que resulta desse processo histórico de acumulação de conhecimentos sobre esse fenômeno, né? E com uma perspectiva do compromisso com o social e com a formação humanista, e não com a lógica do mercado de apenas dominar e saber usar melhor algumas das tecnologias. Então, o cunho com o social, aí que eu disse, né? A educomunicação ela resgata, e talvez é nisso que a educomunicação pode colaborar com o jornalismo, né? Recuperar essa origem, né, social da prática comunicativa, até por ser um direito, e, portanto, não ser restrito a um meio ou a quem tem a propriedade de um determinado meio de comunicação de massa, por exemplo. É resgatar essa consciência e aí usá-la, né? Usá-la que é o mais importante, né? É para transformar o mundo, usá-la como cidadania, né? Então, resgata esse aspecto social da comunicação e o aspecto mesmo de ser a comunicação uma ação política, né? Pensando em lógicas de mercado, e a próxima pergunta é para o Paulo: por que criar a GEDUC num cenário em que as editorias de educação estão cada vez mais raras, nas redações, mesmo os profissionais especializados são cada vez menos presentes? Olha, a gente foi, como a maioria das ideias, surge de uma conversa informal. Mas a gente percebeu que, evidentemente, o espaço que a educação tem na imprensa, e seja ela na grande imprensa ou na imprensa alternativa, e aí chamou atenção para a gente também que vários projetos têm surgido de comunicação nesse ecossistema de internet, e pouquíssimos são de educação. Pouquíssimos projetos de jornalismo específico são de educação, a gente identificou muito poucos. Em comparação, evidentemente, com outros temas que têm surgido e que
traz até uma alegria que tenham surgido outros temas como esse. Então a gente percebeu isso, a gente queria fazer alguma coisa e a gente teve acesso a uma pesquisa do Rodrigo Ratier, que é da Nova Escola, fez um doutorado na USP. Ele tinha feito uma pesquisa sobre jornalismo de educação, identificou lá entre os, não dá nem 200 jornalistas que cobrem educação no país, que 99% dos jornalistas que cobrem educação não tiveram algum tipo de formação nessa área. Ou seja, a gente faz uma comparação sempre frequente com de economia, por exemplo, né? Então, vai sair o PIB, ele vai pegar o jornalismo de economia, em geral, o cara que está lá na editoria, ele teve uma formação, ele se dedicou, na faculdade tem uma grade específica pelo menos na faculdade que eu fiz, tinha uma grade, 2 matérias específicas de economia, específicas de jornalismo especializado em economia, e ele, em geral, vai pegar um repórter que tem algum tipo de vivência e vai mandar cobrir esse tema. Vai sair um índice educacional, se ele não tiver naquela redação um jornalista que já cobre aquele tema, ele vai pegar o mais novo e vai mandar lá fazer, olha, tá saindo lá o IDESP, o SARESP, o IDEB, enfim. Então a gente entendeu essa necessidade de qualificar e fomentar a cobertura. Então a gente criou uma associação que é formada por jornalistas e voltada para o jornalismo de educação. Então a gente tem um foco muito específico no jornalista, a gente tem a conexão com a academia, tem a conexão com professores, a gente quer ter na associação professor de jornalismo, mas o nosso foco especial é o jornalista, seja ele que cobre educação, mas principalmente o jornalista que cobre outros temas em que a educação, num debate comum, está envolvida. Então, criminalidade, a própria economia, você tem ali a educação como parte central de um problema do país, né, de um projeto de país, e a formação, acho que é da comunicação, eu acho, ouvindo você falar, professor, eu vi uma coisa bem interessante, que é essa coisa de quebrar as caixinhas, né? Ela quebra as caixinhas, que é uma tradição da educação brasileira, acho que da educação mundial é difícil. Da sociedade, né? Então, e a gente dentro da profissão do jornalismo, que já é uma caixinha, a gente tem outras caixinhas, em que as pessoas não se no jornal eu brinco que as pessoas têm o editoricentrismo, né? Então as pessoas só leem a sua editoria, elas só leem, né? Evidentemente no universo muito pequeno de um jornal impresso que tem editorias, a gente só lê aquele tema que nos interessa e tende a não se interessar por outros temas que tem tudo a ver com o que a gente cobre, né? Então a gente teve essa intenção de fazer, de fomentar o jornalismo, de tentar fazer formações com alunos, de tentar fazer alguns tipos de webinários acompanhando um pouco a própria cobertura para atingir esse jornalista qualificar o jornalista que já cobre o tema, mas um dos focos principais é aquele jornalista que cobre esporadicamente projeto de televisão, que é um negócio que tem uma dimensão gigantesca, e o cara vai cair numa cobertura de um dia para o outro, porque em geral a pauta é assim, né? Então a gente tem 2 fases, né? Assim, o sonho, o que a gente quer fazer, mas a gente tem a obrigação de trabalhar com a realidade. A realidade hoje, ela tem essa estrutura, né? E a gente tem que tentar fazer o melhor com as coisas que estão, enfim, com o contexto, com as condições que estão dadas. Então a ideia da Geduca hoje, a gente tem mais 600 associados pelo país, então praticamente todos os estados do país a gente tem algum associado, que tem a gente criou uma rede de conversas, então o cara se associando, ele tem, a gente troca ideias de pauta, troca ideias de abordagens, nesse ambiente, né? Incentiva, olha, tem uma coisa saindo, está avisando. E a gente tem uma editora pública, que é uma profissional da educação, que é a Marta Vancini, que cobre educação há muitos anos, especializada em infância, e ela fica à disposição de qualquer jornalista, qualquer estudante, qualquer pessoa interessada em fazer alguma coisa que envolva jornalismo de educação. Você entra no site da Geduca, tem lá o telefone dela, e ela tem recebido muita demanda, né? Então o que a gente percebe é que isso responde, a própria atuação da Geduca responde o interesse também do jornalismo. O jornalismo não quer deixar de falar de educação em geral, né? A imprensa não quer deixar de falar disso, mas ela não sabe falar disso, é difícil falar disso, e numa correria da imprensa, do jeito que é a imprensa, você sempre tira da frente aquelas coisas que vão te trazer mais problemas, né? Então, se você não não entendi muito bem isso daqui, porque é o nível socioeconômico dos alunos, eles vão pior, vão melhor. Deixa eu pegar aqui o buraco de rua que é mais fácil, vou dar isso aqui num dia que não tiver nada, né?
Então, a ideia da Geduca é conectar as pessoas e tentar fomentar. E assim, é um trabalho de formiguinha, né? Até o professor comentou, só finalizando, o professor comentou em relação a questão também da culpa sempre estar na escola, né? Saúde, professor. Da culpa sempre estar na escola. A culpa, em geral, o professor é culpado porque ele não deu aula, né? E assim, isso é um problema grave, né? Porque ele não fez a função dele. É um problema grave da cobertura, é um problema grave da sociedade, né? De colocar a culpa numa parte que está extremamente fragilizada. Mas, por outro lado, a gente que sente do dia a dia de que é muito difícil conversar com o professor. Existem várias pressões que o professor não dá entrevista, então ele não participa do debate público. Né? Porque também quando ele vai para a mídia, ele vai como que apanhou, ele vai estigmatizado, ele vai como que ainda é ultrapassado, que é o incapaz. Exatamente. E aí, justamente, repete o senso comum. Então, esse jornalismo que Sim. é o que é hegemônico, infelizmente, existem exceções e são importantíssimas. Mas desculpa interromper você, mas para concordar com você. Claro. É isso mesmo. Então, o jornalismo ele tem que perceber a importância, né, da cobertura que ele precisa fazer sobre a educação para até superar esses equívocos. O jornalista tem uma dificuldade de entender a escola. O jornalista, especificamente, tem uma dificuldade de acessar a escola. A gente tem uma distância muito grande da escola, né? Por aquele motivo que a gente comentou, de que os governos pautam muito, que a gente fica sempre olhando muito macro, a gente sabe muito pouco o que está acontecendo na escola. E não é fácil saber o que está acontecendo na escola. Também não é só um problema porque há uma preguiça. É difícil você acessar a escola. E aí, dos motivos é isso, né? Ele sempre é estigmatizado, ele não vai querer. Mas mesmo quando a pauta é propositiva, mesmo quando há um objetivo, há uma intenção de falar com o professor, ele também não quer porque ele acha que vai ser punido. Tem toda uma... Então, a Geduca também fez um processo de tentar criar isso com a Secretaria Estadual de Educação aqui de São Paulo, que é um projeto simbólico, ainda há muita dificuldade, mas de tentar criar uma campanha de Fala Educadora, Fala Educador, de falar, olha, você não vai ser punido. Então a gente conseguiu articular com o governo publicasse no Diário Oficial uma resolução falando você não será punido, embora a gente saiba que existem outras dinâmicas de pressão, né? Mas isso para a gente, acho que para a cobertura de educação, até para falar, ó, diretor, é você que decide quem entra na escola ou quem não entra, você não precisa de autorização de ninguém, você não precisa de autorização da secretaria para você expor a sua ideia. E aí a ideia é tentar não só ajudar o jornalista a fazer a cobertura, mas também ajudar a cobertura a ter uma qualificação maior, tendo a voz desse professor que é a ponta mais importante da educação, que é o cara que está dando aula, né? Para finalizar, e acho que resumindo também o que a gente tem falado aqui, do ponto de vista daqui, né, da graduação em jornalismo, da pesquisa em jornalismo, trazer essas questões também para a sala de aula, sugerir pautas assim para os nossos alunos, porque esse medo de entrar na escola ou de falar com crianças também está presente nos nossos alunos, medo ou às vezes a dificuldade de fazer isso, e a própria pesquisa também, né, professora? A gente também começar a pesquisar mais a cobertura, os problemas da produção jornalística, acho que para resumir um pouco o nosso papo, mas linkar todas aqui as áreas que a gente está... E para nós, eu acho que é interessante pensar o jornalismo que faz a cobertura sobre a educação, mas para a educomunicação pensar a produção jornalística como um processo educativo. Então, por exemplo, nós formamos educomunicadores que vão não só às escolas, né, vão à mídia também, mas no caso, voltando à escola, vão às escolas, para fomentar produções midiáticas dos alunos com os professores a partir de problemáticas, de temáticas do seu dia a dia ou de questões que estão na pauta social. E ao produzirem, usando então de algumas técnicas iniciais do jornalismo, de algumas linguagens e potencializando o que muitos já até fazem no seu dia a dia, como um post numa rede ou um vídeo no YouTube, mas com outro caráter, né, com outro potencial de transformação e de aprendizagem desses sujeitos envolvidos, mas de transformação da sua realidade através das práticas comunicacionais, seja de um jornal ou não, né? Então, é um movimento que deve acontecer de todos os lados. É do jornalismo ou da comunicação sobre a educação, mas é também da educação sobre a comunicação. E a educomunicação, ela surge por esta demanda, porque se a comunicação não sabe entender e não sabe penetrar e lidar com a educação vira as costas à comunicação desde muito tempo. E pior, né, acusa a comunicação, a cultura comunicacional, vamos dizer assim, como a culpada da dificuldade dela dar conta de educar esse jovem.
Ao invés de ficar acusando a comunicação, com isso a educação está simplificando aqui, né, nessas figuras, né, como se a educação resumisse, né? Mas enfim, a educação, ela perde a oportunidade de se aproveitar dessas práticas comunicacionais que já estão no cotidiano dos seus alunos para promover processos educativos, inclusive sobre a comunicação, sobre a mídia e sobre, por exemplo, a cobertura que a mídia faz sobre questões do dia a dia. Não só da educação. Então, é educar os jovens, as crianças e o próprio professor para a capacidade de ler criticamente, mas também de usar a produção midiática como forma de se colocar no mundo e de aprender sobre ele. É isso. Eu concordo, só para finalizar, porque eu concordo muito com o professor, porque é essa coisa da prática, né? Acho que a academia ela tem que fomentar essa coisa do método, né? O método, o fazer, acho que é um treino do método que é muito importante para a gente tentar qualificar a cobertura, qualificar a discussão, né? A cobertura, pensando no jornal, mas qualificar a discussão, inclusive nesses tipos de comunicação individual, né? O treinamento do método de ir lá, ouvir as pessoas, parar para ouvir, abrir o olhar, eu acho que isso, a universidade ela tem essa prerrogativa e ela tem praticamente essa missão, né? De conseguir fazer com que esse método que se transforma no dia a dia, ele seja realmente transformador também para a informação, né? Também para a sociedade, também para ele próprio, né? Infelizmente, nosso tempo acabou, mas eu agradeço imensamente a presença, acho que foi um debate muito rico e que pode servir para inspirar ações na escola ou no jornalismo. Mais informações no GEDUCA tem o site da associação e o curso de Educomunicação também, né, professor? Tem informações na página da ECA. Muito obrigada pela presença. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, imagina, obrigado. E você, muito obrigada pela audiência e até o nosso próximo programa.